Quero agradecer, em nome de todos os doentes oncológicos, o gentil convite da organização dos Encontros da Primavera, certamente um dos congressos mais importantes da oncologia em Portugal. E também quero agradecer aos nossos profissionais de saúde e aos restantes profissionais que garantem o funcionamento hospitalar. E estou a falar de auxiliares administrativos, técnicos, pessoal da limpeza, todos são muito importantes e todos fizeram o seu melhor para ultrapassarmos da melhor forma possível essa primeira fase muito complicada. Sim, estamos numa situação que assim nunca antes existiu no mundo e, portanto, não há conhecimento empírico para comprovar a eficácia de recomendações médicas ou de decisões políticas a longo prazo. Estamos todos a aprender novos factos com cada dia que passa. Estamos no início de uma nova era. Só numa abordagem multidisciplinar, centrada no doente, trazendo a sua voz para dentro das discussões, vamos conseguir resultados de valor nesta difícil tarefa. E é por isso que cá estamos hoje e no futuro, enquanto vossos parceiros, e agora queria pedir aos meus colegas, embora toda a gente já vos conheça, para se apresentarem rapidamente com o vosso nome e o campo de atuação da vossa associação. Portanto, queria começar com a Miriam. Miriam, por favor. Olá Tamara, olá. Os meus colegas e muito obrigada pelo convite para estar, é uma honra muito grande a Associação Careca Power estar representada aqui. Portanto, a Associação Careca Power nasce de um grupo de ajuda oncológico feminino de Facebook que conta hoje com 2.600 pessoas. Portanto, entendemos que temos um barómetro muito fiel e muito imediato daquilo que é a preocupação do doente oncológico. A associação que represento enquanto presidente da direção é uma associação cujos órgãos, os próprios órgãos são todos doentes oncológicos, portanto todos nós sabemos bem na pele e na primeira pessoa aquilo que são as dificuldades, os medos e as preocupações essenciais do doente oncológico. Com muita honra estamos aqui hoje, com muita honra abraçamos a causa de ajudar a passar a dita primeira fase com bastante rigor e aqui estaremos para as próximas, não é? E a apresentação está feita, agradeço novamente, espero que corra tudo muitíssimo bem e que isto possa resultar num maior esclarecimento e numa união cada vez mais forte de todos os participantes, intervenientes nestas áreas, porque a união faz a força e de facto todos juntos conseguiremos certamente muito melhores resultados. Muito bem, Miriam, obrigada. Vítor, faz favor. Bom dia a todos, aos meus colegas e um agradecimento especial e um reconhecimento à organização dos Encontros de Primavera 2020, porque de facto poder ter um grupo que neste caso este ano somos nós, junto do maior congresso de oncologia do país, para nós que estamos perto dos doentes oncológicos é muito importante. Muito obrigado por essa disponibilidade. A Europa Colon Portugal, que eu represento aqui, existe há mais de 13 anos, tem sede no Porto, dedica-se ao apoio dos doentes com cancro digestivo e às medidas de prevenção. O cancro digestivo é responsável por 17 mil casos novos todos os anos, que têm como consequência mais de 10 mil mortos. Portanto, desde que a Europa Colon começou, já morreram quase 130 mil pessoas de cancro digestivo em Portugal. É um problema grave de saúde pública. Eu quase lhe queria chamar o parente pobre da saúde em Portugal, porque por muito esforço que a Europa Colon tenha feito, ainda não conseguiu que as atitudes preventivas necessárias, entre as quais, em algumas patologias, o rastreio e o diagnóstico precoce, se implementasse. A maior parte dos doentes são encontrados em estadios elevados e daí a sobrevivência diminuir muito. Temos uma atividade permanente, temos instalações próprias, temos uma linha de apoio que funciona 24 horas, temos uma segunda opinião clínica, apoio à nutrição, psicologia, enfim, uma área de prevenção muito grande que tenta dinamizar as vantagens do rastreio e diagnóstico precoce, como disse.
atitude junto das escolas relativamente ao aumento da literacia da população escolar para a vantagem da prevenção e da alimentação e do exercício físico, e temos um Conselho Superior que nos envaidece e que tem feito tudo ao longo destes quase 14 anos no benefício dos cidadãos em Portugal. Há muito para fazer, é por isso que ainda aqui continuamos. Sem dúvida, Vítor, muito obrigada. Isabel, faz favor. Olá. Antes de mais, agradeço a todos o convite, principalmente à organização dos Encontros da Primavera, onde sou assídua, creio que desde a sua segunda edição, portanto, assídua enquanto profissional de saúde e assídua enquanto presidente da AOAL desde 2017. A AOAL, a Associação Oncológica do Alentejo, prima por ser a única associação dedicada inteiramente ao cancro no Alentejo, uma área geográfica que toda a gente sabe que é das maiores da Europa, com uma das maiores desertificações também a nível europeu, o que constitui de facto um problema. Nós somos transversais na nossa área de atuação, portanto atuamos em todo o tipo de cancro, portanto patologicamente nós somos extremamente abrangentes, e tentamos dar apoio em variadíssimas vertentes, nomeadamente na vertente psicológica. Temos uma psicóloga a tempo inteiro, que nós achamos que é de facto uma área de intervenção muito importante, vista a desertificação, o isolamento que já existia antes da pandemia também constitui de facto para nós algo muito importante e que faz com que nós tenhamos este tipo de abordagem mais para a área da psicologia, que foi muito procurada durante esta fase. E também no apoio alimentar, apoio de assistência social e também na fisioterapia, nomeadamente para doentes de cancro de mama que fizeram as suas cirurgias e que neste momento se deparam com o problema do linfedema. Portanto, a nossa área de abrangência é muitíssimo grande e nós temos algumas dificuldades, mas temos feito um trabalho que eu acredito que tenha sido meritório e que esperamos continuá-lo em breve. Muito bem, muito obrigada, Isabel. E por fim vou-me apresentar a mim própria. Sou a Tamara Milagre, presidente da Associação Evita. Nós acompanhamos famílias afetadas por cancro hereditário. É o cancro com o maior potencial de prevenção e detecção precoce. No entanto, tem uma taxa inaceitavelmente alta de diagnósticos tardios, porque nem a pessoa nem o profissional de saúde dá a devida atenção aos primeiros sintomas, e então não se pensa que uma jovem de 27 anos que está grávida possa ter um cancro de mama, mas sim acha-se que é uma alteração devido à gravidez. O cancro hereditário é multiorgânico, temos síndromes, mama-ovário, coloretal, muitos outros cancros envolvidos. São os cancros mais frequentes e mais letais em Portugal e na Europa que estão envolvidos em síndromes de cancro hereditário. Nós somos muito preventivos, portanto nós queremos identificar os portadores de mutação antes que ficam doentes com cancro. Não está fácil, mas estamos a conseguir cada vez mais e melhor salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos portadores de mutação genética. Pronto, como veem, cada um de nós e as associações de facto desenvolvem um trabalho extraordinário, complementar absolutamente, obviamente não substitui qualquer consulta médica, mas é complementar e muito valioso para o nosso trabalho e o nosso objetivo em comum, que temos sempre a qualidade de vida do doente oncológico. Portanto, o tema de hoje é a oncologia pós-Covid na perspectiva das associações de doentes, onde queremos falar das nossas experiências, das coisas que aconteceram aos nossos protegidos devido à pandemia. E queria então pedir a Miriam para começar a contar um bocadinho como viveram essa fase mais aguda e o tipo de apoio que criaram, especialmente nessa fase. Miriam. Bom, nós muito frequentemente fazemos consultas públicas no sentido de dirigidas a todos aqueles que são os nossos protegidos, os doentes oncológicos, muitas vezes só mesmo dirigidas a doentes oncológicos para saber aquilo que pensam em termos de saúde, se viram as suas consultas, os seus tratamentos, os seus meios de diagnóstico, portanto os seus exames adiados ou de alguma forma suspensos,
Confesso que se estava assustada ao início, naturalmente que agora, quando fizemos a última consulta, mais assustada fiquei, porque de facto uma coisa é termos uma situação excepcional e vivermos uma situação excepcional durante alguns meses, outra coisa é podermos viver uma situação excepcional durante um ano ou mais, que é o que se prevê que irá acontecer. Portanto, é urgente retomar a normalidade no que diz respeito às consultas, aos exames e aos meios de diagnóstico, tudo aquilo que ficou por fazer, que ficou atrasado, ficou suspenso, é urgente arranjar uma forma de contornar a questão e de continuar a fazer e de retomar o mais rapidamente possível. Durante o tempo da pandemia e durante o tempo do confinamento, continuamos a nossa atividade de informação, eu diria que até desenvolvemos mais, alavancamos a nossa atividade de divulgação, de informação aos doentes, em conjunto com outras associações, acabámos por fazer algumas sessões de esclarecimento, mais técnicas e outra mais jurídica, participámos em congressos, em workshops, todos os dias postamos informações novas, tentamos divulgar informação que seja credível. Durante também este tempo apoiámos a criação do que entendemos ser um projeto absurdamente essencial, que é a criação de uma revista oncológica, a primeira, única em Portugal, revista oncológica, portanto que versará sobre temas oncológicos exclusivamente. Isto para nós parece-nos ser absolutamente fundamental e aproveitamos a ocasião. Como se chama a revista, Miriam? A revista Cuidar. Eu tenho aqui um exemplo. Exatamente. É uma revista de facto inovadora em Portugal, especialmente dirigida a doentes oncológicos, chama-se Cuidar. Podem ir ao Google. Exato. Está mesmo a dar os primeiros passos. Não nos foi possível sequer, juntamente com a associação que está a desenvolver este importante projeto, também vindo do coração, porque há projetos que nascem do coração, não é? Não são projetos de investimento económico, são projetos do coração. E nós, infelizmente, não foi possível fazer uma apresentação da revista, como noutro contexto seria, portanto, essa apresentação estará adiada, mas a revista Zero já está no mercado, portanto, é uma revista bastante leve, muito informativa, que pretende reunir quer as associações, quer a indústria médica, farmacêutica, portanto todos num só objetivo, que é informar, divulgar e ter um espaço exclusivo para a oncologia a nível de periódicos, que era algo que não existia até agora. Portanto nós estamos a assistir de facto, a nível de literacia, estamos a assistir a um novo patamar. Estamos a assistir a um patamar em que, de facto, já é mais fácil as pessoas unirem-se e encontrarem mais gente a falar a mesma linguagem, preocupados com os mesmos temas, com o mesmo tipo de problemas. Esta inclusão é extremamente importante. Em épocas de pandemia, naturalmente que ainda foi mais importante, não é? Inicialmente as pessoas tinham bastante medo de se dirigir aos serviços de saúde, mas eu devo dizer que esse medo muitas vezes também era provocado pelo próprio serviço de saúde, que adiava tratamentos e que disse a determinados doentes de forma expressa, e eu falei com os doentes diretamente, portanto sei do que falo, que não os queria lá fazer tratamentos porque seria muito pior se apanhassem Covid, por exemplo. Portanto, julgo que a literacia é importante, caminharmos todos no mesmo sentido é extremamente importante, tentar evitar naturalmente o contágio. Muitos passos já se deram, não é? Portanto, existem corredores alternativos nos hospitais. Também importa que os doentes saibam que isso existe, não é? Não é só fazer, é divulgar aquilo que se fez para criar tranquilidade e confiança nas pessoas que precisam se dirigir aos serviços de saúde. A nível da associação, fizemos aquilo que não tínhamos feito até agora. A Associação Careca Power, ao contrário de muitas que estão no mercado, é muito jovem. Portanto, a Associação Careca Power tem 2 anos, o grupo de Facebook tem aproximadamente 5. No entanto, nós tentamos dar resposta, felizmente com bastante sucesso, a todas as preocupações de quem nos procura. Ou seja, temos... Tiveram uma procura muito aumentada nessa fase aguda?
Muitíssimo, muitíssimo. A nível económico não se fala, não é? Portanto, nós alimentamos muitas doenças oncológicas, a verdade é essa. A nível de tratamentos, de medicamentos, de suplementos, que naqueles casos concretos eram essenciais, nós prestámos uma ajuda grande, sob o ponto de vista económico, porque nos financiamos essencialmente nos doentes oncológicos. É paradoxal, mas é o que acontece na nossa associação, ou seja, a nossa associação recebe cotas de doentes oncológicos principalmente e com esse valor ajuda doentes oncológicos principalmente. Portanto, é um grupo de autoajuda. Recebemos pedidos de ajuda a nível de psicólogos, por exemplo, psicologia, de psiquiatria, apoio jurídico imenso, portanto existem dúvidas e existem alterações legislativas que urgem. Exatamente, até fizemos uma sessão específica sobre essas alterações em fase de plena pandemia, especialmente para doentes oncológicos em contexto laboral, não é? E quer a que fizemos anteriormente com médicos a prestar testemunho direto, onde se colocaram questões importantíssimas que se debatiam na altura, o uso de máscara, não uso de máscara, o contágio, como é que se fazia, se devia ir aos exames, se não devia, tiveram uma adesão massiva, porque as pessoas estavam sedentas desta divulgação de informação. Portanto, e a informação também foi muito complicada a arranjar, porque qual a fonte onde beber, não é? A própria Sim. Organização Mundial de Saúde recomendava, ora sim, ora não, o uso de máscaras ou não, contraditórias, recomendações contraditórias ainda hoje, que é uma coisa Eu diria que ainda muito hoje complicada. Existem muitas dúvidas ainda hoje, portanto, esta necessidade de informação não foi uma necessidade que surgiu ao início, é uma necessidade que existe a cada dia que passa, porque a cada dia que passa também vamos conhecendo melhor este vírus e vamos sabendo melhor como lidar com ele, não é? Exatamente. Portanto, eu diria que hoje em dia o doente oncológico tem menos receio de se dirigir ao hospital, é verdade. Agora somos nós que estamos com receio das consequências disto a nível de oncologia. Então, Vítor, também gostava de saber como a Europa Colon sentiu aquela experiência doida dessa pandemia a explodir, o que aconteceu relativamente à Europa Colon, o que sentiram? Foi de facto para todos nós, não foi só para a Europa Colon, uma situação completamente diferente. As instituições fecharam, nós tivemos que nos redimensionar e começar com uma tarefa nova que eu pensei que nunca ia acontecer, que era o chamado teletrabalho, e já vos disse há pouco do cancro digestivo, e vou repetir, morre uma pessoa por hora em Portugal. Há 400 mil doentes novos na Europa e 170 em Portugal. E, portanto, as pessoas que estão ligadas a tratamentos e a esta doença, as pessoas que convivem com esta doença, face ao problema do coronavírus e face às notícias permanentes que estavam a ser difundidas pelos meios de comunicação social, sentiram aquilo que foi verdade. Portanto, as doenças oncológicas, outras crónicas, mas eu vou-me fixar nas doenças oncológicas, sentiram-se perfeitamente desvalorizadas e perfeitamente subalternizadas relativamente às prioridades que têm que ter. Foi preciso fazer reestruturações dentro dos hospitais, nós sabemos isso, foi preciso transferir médicos, alocar novas sinergias para resolver um problema que era gravíssimo, percebemos isso tudo, a nossa opinião é que de facto correu de uma forma mais positiva do que normalmente quem está ligado ao Sistema Nacional de Saúde. Todos nós tínhamos um medo psicológico que um dia destes podia haver um problema e o sistema não aguentar, felizmente que aguentou. A estratégia também foi feita para isso, eu acho, e aquilo que nós falamos de diferenças de comunicação, eu penso que todas as pessoas sabiam que as máscaras que eram úteis, que os testes que eram bons, mas também com certeza estavam conscientes que se fossem feitos testes imediatos e se fossem passada a notícia que as máscaras que eram imprescindíveis, não haveria capacidade para as poder implementar. E, portanto, resumindo e passando este tempo todo, eu acho que tivemos um resultado positivo, desculpem, comparativamente com alguns colegas europeus. Mas aquilo que
nas doenças digestivas já não corria bem e, portanto, não foi o Covid que veio alterar, mas não veio nascer, estes problemas não nasceram com essas necessidades. Aquilo que aconteceu foi que os diagnósticos complementares, que em alguns casos já tinham meses de atraso, aumentaram os tempos, houve adiamento, ou houve prolongamento, ou houve distância entre dois tratamentos que foi sugerida por alguns médicos, com certeza baseados na evidência clínica, houve cirurgias que foram adiadas, houve diagnósticos que não foram concretizados e, portanto, este conjunto e outros destas situações, que eu não vos vou massacrar muito com esta descrição, conduziu a um aumento de sofrimento das pessoas e conduziu inevitavelmente, os números o dirão, alguns já o dizem, a um aumento das mortes por doenças não coronavírus em Portugal nesta altura. Foi preciso ter prioridades, algumas foram nesse seguimento. Acho que a onda que passou para os doentes, além destas necessidades práticas que foram implementadas e que prejudicaram imenso a vida das pessoas, instalou-se dentro dos pacientes um medo, uma angústia, uma ansiedade relativamente à sua entrada nos estabelecimentos hospitalares. Foi preciso, e a Europa Colon contribuiu para isso também, tentarmos passar o máximo de informação possível, credível, de fontes, e as nossas fontes foram sempre as fontes da Direção-Geral da Saúde, junto das pessoas. Nós próprios acompanhamos muitas pessoas no processo de tratamento. Houve algum atraso também em alguns processos burocráticos de acesso a terapias que tenderam a atrasar-se. A Europa Colon também conseguiu contribuir, e registro que, se da parte das entidades públicas tivemos sempre a maior recepção e a diminuição dos prazos normalmente estipulados. Portanto, as associações de doentes, no nosso caso, tiveram que se readaptar e quase fazer o seguimento caso a caso, ligar para centros de saúde, disponibilizar tratamentos no domicílio que não estavam previstos. Portanto, nós todos vivemos um aspecto novo do que é ser uma associação de apoio a doentes no domicílio. Isto não afetou só os doentes, afetou também muito os cuidadores principais e os familiares, e afetou grandemente os profissionais de saúde, e ficou mais uma vez confirmado que nós temos dos melhores profissionais de saúde do mundo, que puseram muitos deles a vida em risco para estarem permanentemente nos hospitais a resolverem e a salvarem a vida de outras pessoas. Portanto, foi um período menos positivo da vida de todos nós. Eu também me incluo, porque estar fechado 2 meses e meio não é fácil e, portanto, todos nós tivemos que ir e rebuscar energias novas e diferentes e uma forma diferente de estar com os nossos doentes. E esse foi um passado que é um passado menos bom e que agora, porque eu acho que estes factos que têm sempre um lado negro, e quando nós falamos em oncologia, infelizmente, a maior parte das pessoas pensa sempre no lado pior, que é a possibilidade de uma morte prematura, trazem também coisas boas. E é esse ensinamento que nós temos que desafiar as instituições, os profissionais de saúde, os decisores, stakeholders, e todos nós, e mesmo nós, entre nós, as próprias associações de saúde, de doentes ligadas à saúde, para apanharmos esse benefício que podemos retirar destes meses que passaram e ainda aquilo que está a decorrer neste momento, para um benefício no Sistema Nacional de Saúde, que eu me guardava para falar mais daqui a pouco. Muito bem, obrigada, Vítor. Isabel, no Alentejo, com certeza, o pânico foi igualmente instalado quando começou essa pandemia. Como sentiram os vossos protegidos? Estavam com muitas dúvidas? Curiosamente, a pandemia aqui foi, como é encarado a maior parte das questões aqui no Alentejo, com alguma calma. Eu nunca senti
E isto é mesmo verdade, eu não sou alentejana. Típico do alentejano, como se diz, não é? Vivo no Alentejo há 10 anos, portanto já tenho algum conhecimento da população e o mais interessante é que as pessoas de facto não entraram em pânico, simplesmente tentaram perceber um pouco melhor o que é que estava a acontecer, perceberam que tinham que tomar medidas, as medidas foram tomadas, houve claro um período de adaptação, principalmente da parte dos doentes oncológicos, mas nós apercebemos de facto que primeiro a questão dos exames é muito importante e percebemos que não tendo havido propriamente um verdadeiro pânico por parte dos serviços de saúde, isto por parte dos doentes, por parte dos serviços de saúde houve de facto o condicionamento a esses mesmos exames. Sei que houve situações de urgência que foram cuidadas e isso é importante, sei que houve situações menos urgentes que não foram devidamente cuidadas, mas também sei que isto foi um mal comum e, portanto, ainda que eu não seja uma grande… não apelo muito à questão da intolerância, mas eu acho que neste caso nós temos que ter alguma tolerância e percebermos que realmente um doente oncológico com Covid-19 é um doente triplamente ou quadruplamente problemático. E, portanto, as medidas que foram implementadas na altura, no início da pandemia, tiveram algumas circunstâncias complicadas, as coisas não estavam organizadas, ainda hoje as coisas não estão organizadas, nomeadamente para a realização dos testes, não estão totalmente organizadas, mas também acho que neste momento quase todos os doentes que estão em tratamento, em fase ativa de tratamento, estão a fazer testes e, portanto, isto também é algo muito importante. Não acho que no início nós pudéssemos ter de facto tudo organizado ao mais ínfimo pormenor, foi complexo, eu não estive nessa organização, mas tenho esses mesmos relatos e neste momento a situação para quem está a fazer tratamento já está, qualquer que seja o tratamento, já está bastante mais orientada e organizada. Por outro lado, nós também fizemos uma auscultação aos nossos sócios e, aliás, à população em geral, mas à população geral oncológica, da área oncológica, mas mais concretamente aos nossos sócios. E apercebemos-nos de que o grande problema com o qual as pessoas se deparam não é propriamente a doença oncológica neste momento, não é propriamente a falta dos exames, é mesmo o isolamento. Ou seja, o facto de não conseguirem estar com quem mais gostam é o verdadeiro problema destas pessoas. Portanto, a OAL, agora falando da nossa intervenção, a OAL de facto quando se apercebe de todas estas questões, primeiro tenta informar os seus sócios e a população que a segue, nomeadamente nas redes sociais, acredito que todos nós o façamos diariamente e eu sei que sim. Depois nós tentámos perceber como é que nós poderíamos de facto ajudar de forma próxima os nossos doentes, não apenas sócios, portanto nós alargámos a nossa área de intervenção e estabelecemos um programa de… no fundo é possível porque nós temos de facto, nós ganhamos um prémio, não importa, recebemos um veículo que nos permite ir de facto até às pessoas e isso fez com que nós implementássemos um programa de transporte de suplementos alimentares ou outros elementos que sejam necessários para que essas mesmas pessoas estejam o mais confortáveis possível. Devo dizer-vos que o resultado foi fantástico porque todos os dias nós tínhamos um serviço para fazer, todos os dias nós podíamos levar aquilo que as pessoas realmente nos pediam, nem que fosse um jornal, porque lá está esta questão do isolamento e nós que estamos um bocadinho deste lado, que percebemos, devemos aliás perceber que não é o que está na nossa cabeça, eu Isabel tenho uma forma de estar e uma forma de pensar que por vezes não é aquela, eu tenho necessidades, que o meu vizinho do lado, tendo exatamente a mesma condição que eu, nomeadamente a nível patológico, não tem. E, portanto, nós abrimos o leque da nossa intervenção e achámos que intervir nem que fosse um jornal, portanto, qualquer tipo de serviço para nós seria importante ser prestado. E, de facto, isto foi uma gota d'água no oceano, mas neste momento nós temos muito bons resultados e muito bons relatos desta nossa intervenção. Por outro lado, abrimos uma linha de psicologia, que tem sido procurada também, uma linha de psicologia 24 horas, e portanto também acreditamos que esta seja uma forma de chegarmos mais próximo dos nossos doentes. Neste momento, o desconfinamento começa a surgir e então começamos a falar das questões económico-sociais, mais económicas, a vertente económica, em que as pessoas de facto começam a demonstrar
que têm carências económicas e isso também é uma preocupação e que nós estamos a estudar a nossa forma de intervir, porque é complexo devido essencialmente à falta de participação. As pessoas não estão a participar nas ações como nós gostaríamos e sempre foi uma questão muito transversal no Alentejo. Eu acho que tem a ver com a cultura propriamente dita, da não participação ativa em muitas questões que são da nossa sociedade. E, portanto, a nossa intervenção doravante, eu acho que também é muito apelar a que as pessoas intervenham, a que as pessoas participem e, se precisam, percam a vergonha, se assim se pode dizer, de nos procurar e estarem connosco para que nós possamos de facto ser úteis, verdadeiramente úteis, porque é esse o nosso objetivo, é para isso que nós existimos. Os nossos meios não são extraordinariamente luxuosos, mas também não precisam de ser de facto efetivos e eficazes, e é isso que nós temos em mãos neste momento. Claro, e nós as associações de facto prestamos um serviço muito complexo e muito complementar e adicional e será certamente uma grande mais-valia para o doente oncológico, está em contacto com outras pessoas que estão na mesma situação, isso é uma coisa que não tem preço de facto, trocar essas experiências e procurar consolo com outras pessoas que já lá estiveram e agora estão bem ou melhor ou qualquer coisa deste género. Nossa parte evita cancro hereditário, mas como digo, somos muito preventivos, pois a prevenção durante a pandemia é inexistente, não existe simplesmente. Nossa comunidade precisa de aconselhamento genético antes de fazer o teste genético, pois o teste genético demora mais X meses e só depois a pessoa de facto pode agir e tentar prevenir o cancro, ou pelo menos entrar numa vigilância específica. Ora, claro, consultas genéticas, nem pensar, bem que é uma espécie de consulta que se faz muito bem por videoconferência, por exemplo. Não é uma consulta que exige a presença física da pessoa, que é preciso ver, cheirar, palpar a pessoa, é uma consulta que se faz bem, portanto, aí penso que no futuro vamos mais para essa direção. Depois, cirurgias preventivas também estão todas canceladas, sem data ainda marcada para a realização. Se tivemos já antes uma resposta péssima para o cancro hereditário, agora então é catastrófica. Mas a Evita está a trabalhar por vários meios para melhorar outra vez essa situação. De qualquer forma, relativamente ao nosso papel, também à nossa responsabilidade perante a sociedade, é a comunicação de facto fidedigna das novidades da nossa área da atuação e de facto para os doentes oncológicos tivemos sorte porque, como já disse o Vítor Neves, temos profissionais extraordinários e relativamente rápido tivemos as recomendações da Sociedade Portuguesa de Oncologia para os doentes oncológicos e também tivemos as recomendações do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos. Portanto, sempre tivemos uma informação específica e fidedigna para dar aos nossos protegidos. Portanto, quero agradecer aqui também mais uma vez a essa organização estruturada de uma informação muito útil e importante nessa fase. Depois, queria também destacar outro projeto que nasceu com a pandemia, que foi para facilitar o acesso ao medicamento para os doentes oncológicos. Nasceu em colaboração com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Farmacêuticos e as associações respectivas profissionais. Nasceu a Operação Luz Verde. A Operação Luz Verde abriu, portanto, uma via verde, digamos, para as associações
contactarem a linha de apoio ao farmacêutico no caso de terem doentes que estão em situação de risco, são vulneráveis, em tratamento agudo e não se podem nem devem deslocar à farmácia hospitalar para levantar os seus medicamentos. E a nossa experiência pessoal da parte da Evita foi muito positiva, de facto começamos a utilizar bastante na fase inicial e correu bem e tivemos um sucesso. Nós partilhamos essa possibilidade porque há tanto um contacto direto da própria pessoa para contactar com a linha do farmacêutico, como também podem fazer o contacto através das associações. E essa informação nós partilhamos nas nossas redes sociais e, como devem calcular, rapidamente surgiram comentários, isso é tudo muito bonito no papel, mas na prática não funciona. E aí então, claro, entramos imediatamente em contacto e resolvemos a questão e a pessoa depois ficou com o seu medicamento, graças a isso. Portanto, as pessoas, de facto, como dizes, Isabel, também têm que participar ativamente no seu processo, é muito importante, não podem assim atirar-se para o canto e deixar fazer os outros por elas. Todos nós somos responsáveis pela nossa saúde e o decorrer da nossa saúde, portanto, e a informação é fundamental e crucial neste processo também de ter um percurso mais feliz na doença. Portanto, depois de ouvimos agora, temos ouvido agora da parte das associações um bocadinho o que se passou no terreno, realmente, com os doentes oncológicos, o que acham que conseguimos até agora aprender com o que temos vivido e o que se pode eventualmente melhorar, fazer melhor, ou prevenir situações que aconteceram numa situação futura, porque, como já ouvimos falar, não será a última vez que passamos por uma coisa dessas. E então, Vítor, queria saber a tua opinião. Foi uma época interessante porque participámos em várias ações, algumas das quais em conjunto, e que nos fizeram perceber que nesta altura de risco para a população as associações puderam ser úteis em algumas componentes, sobretudo na ligação para os pacientes. Nós tivemos uma ação, um webinar organizado pela Europa Colon Portugal em 9 de Abril, onde estiveram cerca de 22 entidades, desde o Coordenador Nacional das Doenças Oncológicas, o meu colega presidente da Europa Colon Espanha, que estava a passar um período muito difícil, ex-ministros da Saúde, o Infarmed, a Ordem dos Médicos, farmacêuticos, várias associações de doentes, oncologistas de séniores e com prevalência na sociedade relativamente a várias posições que têm tomado, e portanto conseguimos durante 2 horas e meia, e as pessoas tiveram todas 2 horas e meia, que foi muito importante, chegar a algumas conclusões e que no fundo nos pareceram que eram aquelas que eram mais importantes. Uma delas foi de facto a chegada dos medicamentos à farmácia comunitária e ao domicílio. Na altura sugerimos que fosse criada uma linha telefónica separada do SN24 para os doentes não Covid-19, porque na altura quem precisava de contactar o Serviço Nacional de Saúde estava a ter graves problemas. Dissemos também aquilo que já nos parecia necessário já há muito tempo, que era que houvesse uma linha aberta entre as associações de doentes, os hospitais e até as unidades de cuidado de saúde primários, porque muitas vezes há assuntos que as próprias associações de doentes podem ajudar a resolver e que não precisam da intervenção das unidades hospitalares nem dos serviços de saúde locais, e também fomos ouvidos nesse aspecto, e portanto, quer nessa ocasião, quer nas outras ocasiões em que participamos com colegas e em que de facto participamos no esclarecimento sobre fatores diários que estavam a envolver as pessoas e que elas não sabiam resolver, as máscaras, as idas aos hospitais, a falta de confiança, o medo, os tratamentos adiados, a falta das consultas de seguimento e a confirmação de diagnóstico.
os exames complementares de diagnóstico. Foi um período muito difícil que as associações doentes conseguiram acompanhar e ajudar a resolver, acrescentando valor ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ficou provado que se era necessário que ficasse ainda, ou se tivesse por provar, que a sociedade portuguesa se uniu nessa altura e que todos nós fomos contribuindo um pouco para aliviar a pressão que existia no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, esses procedimentos trouxeram-nos algum incitamento também relativamente àquilo que é o papel das associações doentes no cenário do Sistema Nacional de Saúde em Portugal. As associações doentes começaram a aparecer aqui há uns anos atrás, umas de menor, outras de maior dimensão, e hoje são uma realidade. Pelo conhecimento que todos nós temos da área internacional, temos a certeza que as associações doentes acrescentam valor a qualquer Sistema Nacional de Saúde e podem colaborar muito na facilitação, na chegada de informação precisa aos utentes, aos cidadãos e aos pacientes e cuidadores, e contribuírem para que, de facto, se gaste menos dinheiro até em saúde, a informação junto dos cidadãos seja mais precisa e todos nós possamos retirar alguma rentabilidade. Notamos ainda, e é pena, que há pouca comunicação entre os profissionais de saúde, os pacientes e as associações doentes. Era útil que, muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes por falta de conhecimento de pormenor, muitas vezes por exemplo, pelo acompanhamento na explicação de um consentimento informado, por esclarecimento no adiamento de uma terapêutica, que os profissionais de saúde acreditassem que dentro das associações doentes há também colegas e outras pessoas que podem acompanhar pessoalmente e esclarecer pessoalmente, retirando peso no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, eu aproveitava para deixar ficar aqui esta nota, é bom que nós todos, dentro do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, estejamos todos mais próximos, porque podemos todos acrescentar valor. Há um conjunto de associações que criou uma plataforma que se chama Hope, que está perfeitamente disponível, é uma coisa muito simples e que, se chegar aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, a começar pelas unidades de cuidados de saúde primários, é entendimento da Europa Column que é aí a alavanca principal que pode melhorar muito a qualidade da prestação de serviços aos utentes e se calhar com menos custo do que como está agora neste momento. Os médicos, chamados médicos de família, têm um papel muito importante, nós sabemos que têm muitos doentes para ver, mas se conseguirem passar a mensagem aos utentes que existem associações de doentes na área da sua patologia, talvez o sistema possa ficar mais facilitado e possa ficar mais beneficiado, quer a sua disponibilidade, quer até, digamos, aquilo que os cidadãos podem beneficiar das associações de doentes. As unidades de cuidados de saúde primários e o acesso personalizado por e-mail, não tem que ser por telefone, aos médicos assistentes dos nossos doentes, são fatores muito importantes que podem facilitar e melhorar muito a vida das pessoas em Portugal. Excelente dica, Vítor. De facto, a centralização da informação também é fundamental. Temos muita informação desperdiçada, não, como se diz, dispersada, não é? Dispersa, exatamente. Temos a informação toda dispersa e isso é um desperdício porque a pessoa não encontra o que procura e, de facto, a articulação entre os médicos, os doentes e as associações ainda é um bocado deficiente, mas eu estou otimista que isto vai melhorar muito em breve. Miriam, o que achas? Como vês o futuro? Como vês uma próxima situação com melhor resposta? Bom, em bom rigor, como sabem, eu não sou propriamente da área dos números, mas aqui às vezes há um conceito que me vem à cabeça, que é o custo de oportunidade, que é o que é que estamos a perder para poder termos
bons resultados a nível da Covid. E, de facto, uma coisa é inequívoco, e acho que todos concordamos neste ponto, que é a nossa reação face à Covid-19 e à pandemia em Portugal foi muito boa, foi rápida. Os meios hospitalares, os hospitais, a nossa comunidade médica foi extraordinária, reagimos muito depressa. Se calhar os hospitais que já estavam com a sua taxa de ocupação ou a taxa de utilização, como lhe queiram chamar, lá está, são conceitos essencialmente económicos, mas já estava muito elevada para aquilo que é uma média europeia, reagiu muitíssimo bem. Portanto, nós temos excelentes resultados sob o ponto de vista da Covid, temos um custo de oportunidade que falta avaliar, e é matemático em termos económicos, mas não é isso que me perturba, não é? O que me perturba é o custo de oportunidade sob o ponto de vista da vida humana, o custo de oportunidade sob o ponto de vista de todos estes casos que ficaram, por exemplo, por diagnosticar, ou por dar seguimento, e que foram necessariamente colocados em segunda fase para que a resposta à Covid-19 fosse boa. Portanto, a resposta à Covid-19 de facto foi boa, fala-se em termos de economia que Portugal será muito apetecível pós-Covid, porque é um país que se mostra seguro, é um país que se demonstrou capaz de reagir com eficácia a uma pandemia destas dimensões, e nós conseguimos comparar, e isso acho que se consegue fazer até olho nu, conseguimos comparar os resultados portugueses face, por exemplo, a Itália e a Espanha, não é? Não tínhamos melhores recursos cá do que existe na Europa. Portanto, nós reagimos bem, correu bem, sob o ponto de vista da Covid, sob o ponto de vista da oncologia e de tudo aquilo que ficou para trás, teremos que avaliar ao longo do tempo, sim. Julgo que estamos a tempo de melhorar este resultado, mas que vai ser um resultado preocupante, tenho para mim que vai, mas é observação empírica, lá está. Mas, não é? Como diz a Presidente da Sociedade Portuguesa da Oncologia, a doutora Ana Raimundo, a consequência da pandemia vamos sentir daqui 2 a 3 anos com os diagnósticos que vamos ter em consequência de atrasos de exames e portanto... Tamara, desculpa lá, Miriam, não te importa? Sim, não sei se já acabaste bem. Já. Eu não percebi há bocado que te estavas a referir relativamente ao futuro, Tamara, e pegando naquilo que tu disseste agora e que a doutora Ana Raimundo tem dito e repetido, já são evidentes as curvas, o aumento da curva da mortalidade de doentes não Covid relativamente aos anos anteriores. E, portanto, de facto, daqui por um ano vamos ter ainda mais a certeza que já temos neste momento. Mas eu queria pegar... relativamente ao futuro, aquilo que os doentes precisam de um Serviço Nacional de Saúde, os doentes oncológicos, é de ter rapidez e equidade no acesso ao melhor tratamento. E o melhor tratamento não tem que ser o último, tem que ser o melhor tratamento para aquela doença que aquela pessoa tem naquele momento e que lhe possibilite estabilizar a doença com uma sobrevivência com a melhor qualidade possível. Precisamos de mais e melhores cuidados continuados e paliativos, e precisamos, e eu vou repetir porque acho isso muito importante, uma ligação mais rápida, mais eficaz, quer em termos informáticos, porque ainda há diferenças graves, quer em termos humanos, entre as unidades de cuidado de saúde primário e as instituições hospitalares. Há bocado a Isabel disse uma coisa que a mim me tem preocupado ultimamente. Eu não sei se vocês têm reparado, mas a Europa Galana acompanha muito doentes individualmente. E nós temos doentes que estão internados, não muitos, mas alguns há mais de 5 meses. Eu não vou referir àqueles doentes que têm cirurgias, estão 3, 4 dias, 5 e vêm para casa, mas há doentes em que o internamento, o estarem a olhar para o teto durante meses seguidos, sem verem a cara dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos colegas de trabalho, está imparáveis. Não sei se não seria a altura dos decisores pensarem se não haverá o tempo de progressivamente irmos aprovando a proximidade das visitas aos doentes oncológicos que estão com demasiado tempo sem afeto,
sem apoio emocional, sem apoio psicológico, embora tenham tido consultas de psicologia por telefone, eu acho que não são consultas, mas enfim, isso já lá iremos, mas será a altura de os confortar em termos psicológicos. E também o acompanhamento de doentes idosos às suas consultas. Há definição em quase todos os hospitais que os doentes têm que entrar para o consultório médico sozinhos, têm que entrar na zona da unidade onde vão ser atendidos sozinhos, têm que entrar nos hospitais sozinhos. Conheço alguns com 80 anos, que já é uma dificuldade entrarem num hospital oncológico, já é uma dificuldade terem de enfrentar uma doença oncológica, vão ter uma dificuldade acrescida, que é enfrentar o problema sozinhos. Portanto, é a altura de nós podermos pensar, nós, a Organização do Serviço Nacional de Saúde, se de facto há necessidade prática disto se considerar. E se quisermos até temos algumas provas de evidência na nossa vida todos os dias, que é capaz de não ser assim tão grave estarmos mais de 6, 7, ou 8, ou 9, ou 10 pessoas, como se vê quase todos os dias. Portanto, doentes idosos nas consultas e doentes internados, pelo menos mais que uma semana, eu achava que devia ser aberta a visita pelo menos de uma pessoa durante um dia, ou 2 dias por semana, ou 3. Por outro lado, e lembrei-me de uma notícia que ouvi ontem na SIC, foi noticiado que já estava a circular uma norma de como é que vai ser o processo de atualização de cirurgias, de diagnósticos complementares, de tratamentos, de primeiras consultas, porque eu não sei, vou falar para mim, e nós se calhar quando isto for para o ar no dia 17, nós estamos a gravar hoje 12, esta já não será a verdade, mas até hoje, nós, Europa Colon Portugal, com estes doentes que temos ao nosso lado, não fomos contactados para nada, não fomos ouvidos e nada, porque a ser verdade, se continuam a emitir normas de assuntos tão importantes na vida dos doentes, sem as associações de doentes serem consultadas. Já o temos sido, e a luz verde que a Tamara falou, acho que foi um passo muito importante, que esperemos, e vamos todos lutar para isso, não volte atrás, porque o problema do financiamento que a ANFS tem reclamado que não se ponha, mas porque é que já fomos contactados com êxito e com valorização da construção dos documentos e agora estamos a correr o risco de não sermos ouvidos em coisas tão importantes como a vida das pessoas todos os dias. Portanto, deixava só esses 2 pontos porque achei que eram importantes fazê-lo neste momento. Ok, Vitor. Relativamente ao ser contactado ou não, devo dizer que antes da pandemia começar, pela iniciativa Mais Participação, Melhor Saúde, nós já tínhamos estabelecido com a Sra. Ministra da Saúde reuniões regulares com as associações de doentes. E falou-se precisamente nessa falta de informação ou da plataforma onde encontrar todas as associações. A Europa Colon Portugal é uma associação muito bem conhecida, portanto não sei porque não foi contactada, mas acho que foram recorrer a uma página da DGS que tem pouquíssimas associações que algumas também não devem saber que é preciso inscrever ali, pois há uma lista no Infarmed com outras associações, portanto, mais uma vez, informação toda dispersa, mas estamos aí para a direção certa, eu estou muito otimista que vamos ser auscultados todos. Temos que organizar a nossa informação, temos que criar aqui um sítio, por mim pode ser na página da DGS, mas tem que ser uma lista de facto completa e as associações devem saber que devem estar registados nesse sítio determinado para as pessoas obterem essa informação. Tanto as pessoas como qualquer stakeholder precisam de saber onde procuro a minha associação para tal patologia. Falaste na plataforma da HOOP, o nome já é um bocadinho complicado, HOOPE, tem dezenas de associações alistadas, localização, patologia, portanto lá de facto podem procurar uma associação para a vossa patologia. Isabel,
quais são as soluções, as propostas que a UAL tem para enfrentar melhor futuras situações parecidas. Antes disso, vou fazer só um comentário ao que o nosso querido Vítor disse. Eu concordo inteiramente com a questão e agora é uma perspectiva um bocadinho mais técnica, eu concordo inteiramente com a abertura das visitas aos doentes oncológicos ou aos doentes que estão internados. Neste momento até posso falar de um caso muito, muito próximo meu, um idoso de 91 anos, que por acaso é meu sogro, que está internado há 2 semanas. Ele foi e é doente oncológico, tinha feito a sua cirurgia em março. Infelizmente houve outras complicações que entretanto surgiram e portanto ele neste momento está sozinho, uma pessoa perfeitamente válida com todas as suas capacidades intactas, e neste momento o que ele mais sofre de facto é a solidão. E portanto acho que é super importante que se tenha isso em consideração. E agora aproveito para introduzir esta questão da nova vaga, que a OMS diz que sim, depois diz que não, depois diz que talvez. A nova vaga da Covid-19 vai eventualmente surgir, não sabemos se virá com tanta força ou com tanta carga viral quanto aquela que nós temos visto neste Covid-19 agora nestas fases iniciais, ainda se podem considerar iniciais, mas eu acho que é muito importante que nós estejamos preparados para esta segunda vaga, ou terceira, ou quarta, não sei, se eu não sei, ou por outra, se a OMS não sabe, quem sou eu? Só sabemos que não sabemos nada, Isabel. Exatamente, portanto, fazer futurologia, eu ainda há bocado com a minha luz aqui em incidência, era quase como se eu tivesse uma bola de cristal, mas não tenho. Portanto, a única coisa que eu vos posso dizer é que eu acho que é muito importante continuarmos e aumentarmos essa canalização da informação para que as pessoas possam saber perfeitamente onde ir buscar aquela que existe disponível, o estarmos em contacto uns com os outros e conseguirmos manter a nossa sanidade muito, muito à tona da água para que possamos dar respostas de acordo com aquilo que são as questões dos nossos doentes e termos as respostas de fontes fidedignas, que não é fácil, mas pelo menos tentarmos fazê-lo e não pormos um pé à frente do outro, não darmos respostas sem termos minimamente certezas. E acho muito importante também nós conseguirmos aumentar a nossa comunicação com os hospitais, com os clínicos, para que eles também saibam efetivamente, como já foi dito, que nós existimos e que nós estamos na disposição e disponíveis para, dentro do que é viável e possível nas nossas limitações infraestruturais, essencialmente, nós podermos de facto agir. E uma coisa muito interessante, não no projeto Luz Verde, nós também... Operação Luz Verde. O projeto ou Operação Luz Verde? Operação Luz Verde. Ok, boa. Nós não inseridos nessa operação, nós tivemos a procura de vários doentes relativamente à distribuição ao ir buscar a recolha dos seus medicamentos em hospital, em farmácia hospitalar. Nós conseguimos estabelecer de imediato a conexão telefónica e por e-mail com a farmácia hospitalar aqui no ES, o que foi muitíssimo importante. E, portanto, nós pudemos, de facto, dar resposta, mas acho que a Operação Luz Verde vai funcionar de uma forma muito mais prolongada no tempo e gostaria até que ela se prolongasse para sempre, até porque nós aqui no Alentejo, como eu já disse e volto a frisar, porque é de facto importante, a questão da distância é um problema. É o problema. Portanto, se vos digo que os exames complementares de diagnóstico estão atrasados e há doentes que de facto cujo diagnóstico e follow-up não está se calhar dentro daquilo que são os parâmetros ótimos de acordo com as suas patologias e com o desenvolvimento das mesmas e com a evolução das mesmas, eu posso-vos dizer que já antes nós sabíamos de casos e tínhamos doença avançada em muitíssimos casos, porque de facto as pessoas não têm acesso aos meios complementares de diagnóstico da forma como existe em Lisboa, por exemplo, no Porto, em Coimbra, e isto continua a ser um problema e não é por nós termos tido a pandemia que isto pode ser de alguma forma
minimizado. Ou seja, a pandemia pode vir a ter um papel importante nestes casos. Pode ter, e as associações de doentes também, no sentido de tentarem, junto dos stakeholders, junto das organizações, do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde em geral, apelar claramente a que é necessário que as pessoas tenham acesso o melhor possível, não apenas ao médico de família, mas também aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica também. Portanto, isto para mim acaba por ser uma pedra basilar na resposta que nós possamos dar. Portanto, o futuro para a AOAL é tentar, dentro daquilo que são as suas capacidades, poder intervir diretamente junto à população, mas também com a prevenção, ir até às escolas, mostrar-lhes que é possível prevenir o cancro e, por outro lado, tentar fomentar junto dos stakeholders e também junto do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde a implementação de meios complementares de diagnóstico e terapêutica que sejam eficazes, eficientes e suficientes para depois podermos, para além daqueles que já estavam de antes com um problema de distância e que não era resolvido, estes agora que se acrescentam, porque não podemos esquecer que todas estas pessoas vão se acrescentar às que já existiam antes. Okay? Portanto, já existiam e agora acrescentam-se. E, portanto, esta questão deve, de facto, ser acautelada o melhor possível. Sei que existem limitações, nomeadamente a nível financeiro, obviamente, nós sabemos disso, mas acho que... Uma coisa muito importante que aprendemos com a pandemia, não tenho dúvidas, é que a saúde, de facto, é a prioridade máxima. E os profissionais que dela... Porque sem saúde nada feito, nem a economia, não é? Portanto, nem a economia. Neste momento estamos a tentar o malabarismo, a ver ora saúde, ora economia, ora saúde, é porque enquanto estamos a promover a economia estamos a arriscar novamente a saúde, não é? E vice-versa. Portanto, isso foi uma grande lição da pandemia, sem dúvida, a prioridade máxima da saúde. A saúde é o pilar de uma sociedade para funcionar também a sua economia. Daí eu penso que talvez possamos exigir um bocadinho mais relativamente aos próximos orçamentos e também não esquecer, e mais uma vez, a prevenção, que é sempre altamente negligenciada na questão orçamental. No entanto, não tem lógica nenhuma abandonar a prevenção, porque assim estamos constantemente a gerar mais doentes, não é? Que depois também pesam outra vez e muito no sistema de saúde. É um círculo vicioso que é preciso percebê-lo muitíssimo bem, e nós neste momento, e isto eu também quero dizer, e esta questão eu acho que já debati até mesmo com a Tamara noutras circunstâncias, é muito importante que o nosso registro oncológico nacional esteja minimamente organizado. Ora bem. Os dados que de lá saem, e nós falamos nesta, eu acho que há a perspectiva económica nesta questão. É muito importante que os dados que são emitidos por uma organização nacional estejam corretamente introduzidos, corretamente tratados e disponíveis o melhor possível. Eu creio que os últimos dados que existem, se não estou em erro e corrijam por favor, os últimos dados que existem na Globocan são de 2012. 18. Diz? 18. 2018. Ok, pronto. De qualquer forma, neste momento, com a questão da pandemia, estes dados vão sofrer alterações substanciais. Acho que estamos todos de acordo. Pois vão. Portanto, eu acho que implementar de alguma forma um programa, se assim se pode dizer, eu não gosto muito de apontar problemas sem apontar soluções. Portanto, digo que implementar um programa mais intensivo relativamente ao estudo destes dados, de todos os dados de incidência, os dados de mortalidade, acho que é muito importante para que nós possamos fazer um estudo económico daquilo que se passa no nosso país e daquilo que se passará nos próximos tempos. Mas a introdução dos dados, Isabel, é um problema a nível de recursos humanos, porque obviamente os nossos profissionais já estão mais do que sobrecarregados, não é? Basta ir para uma sala de espera de uma consulta de oncologia para perceber que aquilo é uma fábrica autêntica de portanto, produzir consultas, e
nessa perspectiva é fundamental que haja um orçamento adicional para garantir a alimentação da base de dados, neste caso do Registro Oncológico Nacional. Eu não estou a ver o oncologista que tem 40 pessoas para ver essa tarde a passar mais não sei quantas horas à frente do computador e introduzir todos os dados. Isso não é trabalho do médico, isso tem que ser uma pessoa formada, um técnico que faz esse trabalho. Concordo plenamente contigo e acho que esta questão deve ser levantada porque a médio e longo prazo o dinheiro que se for gastar, portanto falando em termos não de gestão puros, mas corriqueiros, o dinheiro que se vai gastar com todos os doentes que nós não conseguimos compreender de onde vêm, por questão, porque é que nós não conseguimos intervir, se nós podemos ou não intervir na prevenção, se estes dados não estiverem de facto disponíveis à comunidade, nós entramos numa questão que eu acho que é grave, que é pôr debaixo do tapete. Sim, os dados são muito importantes, sem sombra de dúvida. O que também aprendemos com essa pandemia, certamente, é que, pronto, a saúde acima de tudo, mas não era isso que queria dizer, agora esqueci-me. É pena, porque foi importante, mas já vou lembrar. As coisas boas são para manter, isso é uma coisa que aprendemos, certo? Situações futuras, as coisas que funcionaram bem, que nasceram e funcionaram bem, são para manter. Claro. Entre outras, as teleconsultas, e como o Vítor diz e muito bem, nem tudo se faz através de telefone e videochamadas. Verdade, concordo plenamente. Mas há várias situações que evitam a deslocação do doente, do seu acompanhante, faltar ao trabalho, não sei o quê, porque eu sei também muitas situações que os doentes vão à consulta para receber o resultado de não sei o quê e chega lá com o acompanhante, duas pessoas faltam ao trabalho e depois diz o médico, mas o resultado ainda não está. Portanto, isso também é escusado, ok? Nós temos que poupar recursos e aproveitar recursos baratos, grátis, basicamente. Nós estamos aqui a falar hoje e não estamos a pagar nada, nem pagamos 1 cêntimo de gasóleo ou gasolina, nada. Estamos aqui a falar e a transmitir. Há situações e ocasiões que se resolvem a nível virtual, mas não é uma coisa a 100%, obviamente. Tamara, aquilo que eu me estava a referir, mas antes de dizer isto, há especialistas na área da saúde que têm dito e escrito que nós ainda não estamos conscientes, nós todos, a começar pelo Ministério da Saúde, quais vão ser os custos acessórios desta pandemia. E os custos acessórios, no fundo, é tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. Quando eu digo que as teleconsultas, da forma como estão a ser feitas, não vão resolver, eu não estou contra que se substituam algumas consultas por teleconsulta ou telemedicina, mas aquilo que está a acontecer neste momento, eu penso, não sei se vou errar, mas não há nenhum hospital que tenha equipamento para fazer telemedicina. Portanto, aquilo que acontece é que a boa vontade do médico pega no telefone e faz uma chamada telefónica para um paciente. Resolve alguns problemas, com certeza, há algumas soluções, mas é bom, quando nós falamos, e estamos a ouvir agora a falar nisso, que o Serviço Nacional de Saúde vai ser dotado de mais 500 milhões, acho que foi esse o valor que eu ouvi ontem, relativamente aos meios financeiros, independentemente de se pensar se é muito, se é pouco, se a TAP é mais e os bancos é menos, não é essa análise que eu queria fazer. Eu acho que é importante que o Governo invista mais em saúde, mas também em meios humanos, não só em número, mas em equipamentos e, sobretudo, comecemos todos a valorizar, dentro do Sistema Nacional de Saúde, o ser humano. E o ser humano são os doentes e os profissionais de saúde. Não há nenhum Sistema Nacional de Saúde que vá funcionar em pleno se os seus profissionais não estiverem motivados para aquilo que estão a fazer todos os dias. Não estamos a falar na pandemia, estamos a falar em termos de trabalho normal no seu dia-a-dia. E, portanto, é preciso que os hospitais tenham equipamentos para poderem substituir algumas consultas que podem ser feitas à distância, e o Alentejo, se calhar, poderá beneficiar muito disso,
de distâncias de centenas de quilómetros são percorridas, às vezes o médico até nem está lá, outras vezes não há nada de novo para acrescentar, tudo bem, mas que sejam feitas... Neste momento as consultas de decisão terapêutica, por exemplo, são todas feitas via videoconferência, e isso é um avanço importante. Desde que haja equipamentos próprios para que isso aconteça, não um telefonema que muitas vezes é feito relativamente aos médicos. Como vocês também referiram e muito bem, que são pessoas muito experientes, esta pandemia veio-nos trazer coisas boas. Uma é aquela necessidade que nos despertou de nós analisarmos de facto o que é o nosso dia-a-dia. E todos nós ficamos conscientes de que quando um paciente tem uma situação melhor estabilizada, tem uma situação mais esclarecida, está mais consciente da sua participação no processo terapêutico, está inserido em todo o seu processo, e ele vai ficar melhor. E como ele vai ficar melhor, quem está à sua volta melhorará também. Estamos a falar da sua própria família, os seus cuidadores, os próprios profissionais de saúde, e sem querer nós estamos a ter um desígnio que é, através de uma ato clínica, através de um ato médico, através de uma necessidade suprida naquele doente, ele vai ter menos episódios colaterais, vai ter menos idas às urgências e vai criar à volta dele uma síndrome de conforto e de qualidade de vida que não terá se isto não acontecer. Isto deve e vai se espalhar e tem que chegar até ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, de facto, de uma vez por todas, tem que se estabelecer a ele próprio que, como se viu agora e a Tamara disse, não há nada mais importante na vida das pessoas que não seja a sua própria saúde. E, portanto, aquilo que foi o desígnio que eu ouvi falar aqui há uns tempos numa Convenção Nacional, que a saúde ia ser a prioridade política nacional, que seja mesmo, mas que seja mesmo na prática. E aquilo quando nós dizemos que os doentes são parte, é o centro das decisões em saúde, mas que seja o mesmo. E as associações de doentes já fizeram e já se disponibilizaram, e estão a fazê-lo mais uma vez aqui neste congresso dos Encontros da Primavera, estão disponíveis gratuitamente, com todos os seus meios, através de todos os seus órgãos sociais, e têm pessoas de várias áreas e de várias especialidades, para poderem contribuir para que, de facto, a saúde em Portugal, a vida das pessoas em Portugal, seja cada vez ainda melhor, com menos sofrimento, porque isso também vai trazer poupança em custos ao Orçamento Nacional da Saúde. E, portanto, era essa a mensagem que eu queria deixar ficar. É muito importante que todos nós pensemos que quem está na saúde é um ser humano que está no centro das decisões, tem que participar no seu processo, e se ele estiver bem inserido, tudo à volta, com profissionais médicos esclarecidos e motivados para a sua função, porque não cheguem a injetar dinheiro no Sistema Nacional de Saúde, até podem injetar o triplo, não sei o que eu digo, são especialistas que tratam destes assuntos todos os dias. Se não houver profissionais de saúde, e eles já demonstraram a qualidade que têm, motivados, conscientes daquilo que estão a fazer e que se sintam bem no seu papel, que haja uma organização mais eficaz, todos nós vamos beneficiar isto. Se não for, enfim, vamos ter situações, como eu não quero crer que voltem a acontecer, de remendos, e estou-me a referir, e vou só acabar com isso, nunca mais se ouviu falar em rastreio do cancro coloretal, e é um dos passos importantíssimos para se poupar muitas vidas em Portugal e muitas verbas do Sistema Nacional de Saúde. A longevidade dos portugueses está a aumentar, as pessoas estão a morrer cada vez mais tarde, ainda bem, mas isso quer dizer que há muitos sobreviventes. Só da área digestiva sobram 7.000 todos os anos. É preciso que o Ministério da Saúde encontre uma solução a curto prazo para uma melhoria das condições de inserção em regime de trabalho se os doentes oncológicos tiverem, uma melhoria e condições para que eles possam ter uma vida digna, melhores locais de cuidados continuados, porque este vai ser um problema geracional que nós já nos estamos a debater, está meio escondido, mas que se vai agravar cada ano que passa. Deixa-me só acrescentar uma coisa também aqui ao Vítor, posso, Tamara? Claro, então, obviamente, isto é uma discussão às vezes tenho receio de me sobrepor e não quero isso. Muito rapidamente, aquilo que o Vítor falou, eu acho que é fundamental, mais uma vez, porque eu chamo-lhe, aliás, não sou eu que lhe chamo, mas é algo que já é internacionalmente conhecido, que são os Patient Outcome Reports.
ou seja, medir aquilo que são as necessidades e aquilo que são os reports e aquilo que de facto fez sentido ao doente, o seu conforto, o serviço que foi prestado, a avaliação por parte do doente ser aquilo que permite a orçamentação de determinadas áreas, se não todas as áreas da saúde. É um processo, não é fácil, porque depois esses dados têm que ser verdadeiramente bem trabalhados e portanto, creio que já existem vários estudos que podem de facto dar aqui um verdadeiro input naquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que o Vítor diz é verdade, ou seja, se calhar se nós conseguíssemos perceber aquilo que o doente necessita e conseguíssemos estar mais próximo dele, e isto é que é o Patient Outcome Report, acaba por dar em termos de gestão financeira muito mais resultados, e estas são de facto também as respostas que eu tenho tido relativamente a estes Patient Outcome Reports, que podem permitir que a gestão seja uma gestão muito mais concertada e muito mais direcionada para aquilo que verdadeiramente o doente necessita, e isso faz com que se poupe dinheiro. Claro, claro. Também se poupa dinheiro evitando o desperdício, não é? Lá está. O desperdício é muito importante no meio disto tudo. Não podemos sempre pedir mais dinheiro. Eu também peço mais bom senso na utilização de recursos, porque eu também andei na maquinaria hospitalar durante muitos anos e vi um desperdício que até me faz doer o coração. Se me lembro hoje disso, ainda fico doida. Portanto, há muito, muito dinheiro que se pode poupar e reinvestir em que verdadeiramente interessa, que é a área da saúde, seja em recursos humanos, materiais. Isso é um aspecto fundamental. Relativamente aos Patient Reported Outcomes, aqui a nossa Miriam, a Careca Paua, que é uma associação que nasceu de facto de um grupo fechado no Facebook, que entretanto tem 2.700 mulheres doentes oncológicas de Portugal, e estava já a comentar várias vezes com a Miriam, eu estou lá enquanto conselheira e faço muitas vezes, rapidamente, um pequeno Patient Reported Outcome. A Miriam, aliás, ainda ontem fez precisamente para ter um feedback do mundo real, da vida real, das doentes oncológicas, relativamente às suas experiências durante essa pandemia. Não foi, Miriam? Sim, Tamara, eu fiz e, aliás, eu também sou doente oncológica, não é? Ou seja, eu também tenho a noção que estamos em frente ao médico meia hora e que as dúvidas muitas vezes vêm depois, não é? Ou seja, as dúvidas, as incertezas, os nossos desabafos e as nossas conclusões e as nossas inseguranças não resultam só dali, não é? Se aquele é o momento em que o doente pode falar, é um momento limitado, portanto, quer quando recebe um diagnóstico, quer quando vai saber em que estado é que está a sua doença, portanto, principalmente quando a notícia é negativa, quem está mais próximo do doente nem sequer é o médico, são as associações de facto, e os seus familiares naturalmente, portanto, não havendo esta interligação, não existindo uma retirada de dados posterior até, e direta, tão mais direta quanto seja possível, sobre aquilo que coloca o doente mais confortável ou menos confortável, então só teremos uma parte da história, não é? Não teremos toda a história. Portanto, eu diria que a recolha de dados é muito importante, a utilização desses dados é extremamente importante, a união e a interligação entre estes vários agentes é absurdamente importante, porque o médico está com o doente um bocadinho, responde às suas dúvidas quando o doente está capaz de imediatamente colocar as suas dúvidas, não é? O diálogo aberto entre o médico e o doente, todos nós sabemos que não é líquido e cada vez menos, porque se existe menos tempo disponível por parte dos profissionais de saúde, também existirá menos possibilidade de diretamente comunicar com o médico. Portanto, no público também será eventualmente mais difícil do que no setor privado por questões evidentes, mas lá está, quando existe esta dificuldade na articulação da informação, então outros agentes terão que ajudar, não é? E eu diria que a união, a interligação e a recolha destes dados é urgente, é extremamente importante e
como a Tamara bem refere, super fácil, não é? Porque existem formas de se chegar muito rapidamente e de forma absurdamente informal a uma opinião do doente, direta. O Careca Power é um exemplo. O Careca Power é um exemplo, outros existirão. Eu também queria rapidamente chamar a atenção a uma população muito específica nos doentes oncológicos, que são os doentes metastáticos, ok? Nós temos, eu tenho filhas adolescentes, estão-se a queixar que estão a perder a sua maravilhosa adolescência por causa da pandemia, estão fechadas em casa e não estão a ver rapazes giros ou qualquer coisa lá fora. Depois temos as pessoas velhas, como eu, que às vezes penso de vós, já tenho o meu tempo contado, com certeza, agora estou aqui fechada em casa. Mas nada disso é comparável com um doente oncológico em situação metastática. Okay? Aqui podemos estar a falar sobre meses de vida que ainda por cima ficam isolados, fechados em casa. E essa ansiedade base dessa doença não curável e que vai provavelmente terminar com a vida da pessoa é triplicada em fase de pandemia. Portanto, devemos também prestar uma especial atenção aos doentes metastáticos. A Evita tem um grupo de apoio específico para doentes metastáticos e neste momento estamos a tentar contratar também uma psicóloga para dar um apoio regular a estas doentes que achamos fundamental. E do resto, queria também dizer que, obviamente, portanto, ainda estamos longe de ter evidências, não é? No entanto, é essencial propor soluções o mais rápido possível. Como já disse, na minha opinião, as coisas boas são para manter o que já temos, por exemplo, como estava a dizer, a parte da videochamada, ou então a Operação Luz Verde, é sem sombra de dúvida uma iniciativa que se deve manter, facilitar o acesso, escusado o doente vulnerável deslocar-se para a farmácia hospitalar, apanhar vírus ou bactérias. Também temos tido um aumento drástico nas infecções hospitalares. Portanto, esse sistema funciona, pode ser melhorado ainda, mas com o constante feedback das associações, certamente chega-se a uma forma mais útil ainda. Depois, da nossa parte, a comunicação é fundamental, é importante para reduzir a ansiedade e a insegurança, como também o abandono de terapias e tratamentos. Os doentes precisam de poder confiar em nós, a equipa multidisciplinar composta pelos decisores, pelos governantes, pelos representantes e por todos os profissionais de saúde. Seria uma proposta concreta que estávamos a pensar ao longo deste tempo e tem a ver com a comunicação. Seria fundamental instalar um sistema de alerta precoce que informa ao curto prazo sobre possíveis alterações e novas indicações em oncologia e transmitir de imediato essa informação aos decisores. Do ponto de vista das associações, essa transmissão de informação satisfazia a expectativa de uma reação eficaz dos responsáveis nos hospitais para atender e tratar adequadamente e conforme a equidade os doentes oncológicos. Portanto, isso é uma solução que nós pensamos da nossa parte quando passamos por essa pandemia. Centralização da informação é fundamental. Não sei se querem, eu acho que o nosso tempo está quase a acabar, se querem dizer mais um comentário final, por favor, podem avançar. Vítor, mais um último recado? Deixe ficar só o reforço desta evidente da disponibilidade das associações doentes, que podem ter um papel importante
no panorama da saúde em Portugal e, sobretudo, na área da oncologia, a sua disponibilidade, a sua crescente capacitação para poder participar e responder às solicitações que lhes são feitas, e já temos associações de doentes que estão a ser procuradas pelo Infarmed para poderem participar na eventual aprovação de novas tecnologias em saúde, e isso é muito importante. E, portanto, temos todos que fazer força em conjunto, e as associações também têm um papel muito importante nesse aspecto, se autocapacitarem para estarem cada vez mais disponíveis e mais preparadas para os desafios que a saúde vai ter em Portugal. Com pandemia ou sem pandemia, vamos sempre ser úteis aos cidadãos, porque também fazemos parte deles. E não se esqueçam que a prioridade principal de qualquer programa político deve ser sempre a saúde. Concordo. Miriam? Bom, o Sr. Engenheiro Vítor Neves disse tudo, portanto nós estamos à disposição. Assim é fácil. Exato, não, mas realmente está tudo dito, como conclusão é mesmo isso, ou seja, o ser humano é o mais importante, para o ser humano ser importante importa ter saúde e portanto a saúde tem que ser a prioridade, evidentemente. As associações estão cá, não fazer uso delas seria um desperdício, e julgo que podemos ajudar muito com recursos que são recursos fáceis, não é? Portanto, estamos à disposição, temos um interesse comum, que é a proteção dos doentes oncológicos em Portugal, seus familiares e seus amigos. Isto é o que nos move, a nós, a Associação Careca Power, as outras associações, evidentemente que também, e portanto, no nosso entender, unidos somos muito mais fortes, contem connosco. Certo, obrigada, Miriam. Isabel? E obrigada pelo convite, evidente. Eu acho que é a primeira vez, e não sei se nós já referimos isto, é a primeira vez que estas sessões são de caráter público, ou seja, vão estar disponíveis também para o público, para além da comunidade clínica que vai estar presente nos encontros. E, portanto, a minha mensagem, essencialmente, é uma mensagem um bocadinho mais popular ou populista. É a resiliência nos nossos doentes terá que continuar, nos seus cuidadores. Eu creio também, e desmintam-me se não é verdade, saiu há relativamente pouco tempo o decreto-lei que contempla o cuidador informal como sendo uma figura jurídica. E, portanto, assim sendo, as associações de doentes têm e estão munidas de alguns instrumentos que lhes permitem, de facto, ser ativas. Para toda a comunidade, eu acabo por fazer um apelo: estejam presentes, estejam connosco, procurem-nos e não se acanhem, porque não é vergonha pedir ajuda e não há vergonha nenhuma em estarmos todos juntos, muito pelo contrário, a mensagem é exatamente a oposta. Se estivermos todos juntos é muito mais fácil nós conseguirmos chegar àquilo que são os nossos objetivos, que é chegar a todos da melhor forma possível, cobrindo as necessidades de um e de todos da melhor forma que nós sabemos fazê-lo, que é estando presente. Obrigada, Isabel. Pois é isso, juntos somos mais fortes e já não estás sozinho também, não é? Essa família que a associação também pode oferecer é fundamental no processo da doença do doente oncológico, que é uma doença ameaçadora da vida, assustadora. Eu queria também, então, só concordar, obviamente, plenamente com os meus colegas e queria apelar um bocadinho ao bom senso do ser humano, que é o mais importante que temos, a vida humana, e estamos a fazer tudo e a trabalhar arduamente para isso, mas também vocês também têm, o cidadão tem também os seus deveres. Um dos deveres também é não atirar máscaras para o chão, luvas para o chão, ok? Eu acho isso inacreditável, que as pessoas não querem saber dos outros para nada, querem despachar o seu lixo para o chão. Acho isso inconcebível. Quero pedir, por favor, comportamento minimamente humanos, porque de facto toda a gente está a fazer tudo para nós sobrevivemos da melhor forma possível a essa pandemia, nomeadamente os doentes oncológicos, altamente vulneráveis nessas fases.
estamos cá e o tempo é sempre pouco, há muito mais para dizer, muito mais para discutir, mas agradeço essa oportunidade de forma virtual. O link vai ficar disponível durante 3 meses para consulta, portanto já não há desculpas da parte de qualquer stakeholder que não teve tempo ou não conseguiu ver porque estava numa outra sessão mais importante. Essa sessão também é muito importante, como estávamos a dizer, como querem decidir, seja o que for, sem consultar as respectivas pessoas em causa sobre as suas necessidades reais, não é? Não faz sentido. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada à organização dos Encontros da Primavera e, mais uma vez, muito obrigada a toda a gente que trabalha na linha da frente, no hospital, e incluo também, como disse, o pessoal da limpeza. À noite vejo aqui o carro de lixo e penso cada vez o que seria de nós sem a limpeza e a higiene urbana, não é? Íamos afogando-nos em ratazanas, não sei o quê. Portanto, profissões também muito importantes e dignos. Muito obrigada a todos e até uma próxima vez. Obrigada.